A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso querido irmão Júnior Torres, ele viu esse vídeo aí, ó. Se você clicar nesse endereço, você vai poder assistir e ver o que eu digo nele, tá bom? Ele viu esse vídeo explicando o segundo ponto de doutrina e ele diz o seguinte: com essa mudança, a CCB entra na verdade bíblica. Deixa de existir três deuses e fixa a verdade que é o Deus único, que se manifesta de várias formas à humanidade, como vemos no Velho Testamento, e que tem três essências: o Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, essas manifestações nos são claras, devido à nova aliança. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Se vocês querem, na firma católica, Trindade, veja que não deixam de ser salvas. Muitos judeus não se converteram por causa da forma trinitária. O conceito de Deus, Echad, entre parênteses, ele escreveu único, deve ser mantido. A CCB corrigiu sabiamente. Jesus é o Verbo que se fez carne, o único Deus que se esvaziou da sua glória e habitou entre nós. O melhor é que ele vai voltar com a glória do Pai, como diz nas Escrituras Sagradas. Muito bem. Muito bem. Vamos fazer então algumas considerações a respeito da manifestação do nosso querido irmão, querido e precioso irmão, Júnior Torres. Bem, então vamos dar uma olhadinha o que foi que provocou a manifestação desse nosso querido irmão. Agora vamos ao segundo ponto de doutrina. O segundo ponto de doutrina, você lê aqui, ó, o seguinte: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Então, o que eles fizeram? Você pega o inário número 5 e você olha o inário número 5 e você vai ler o seguinte: em vez de em cuja unidade há três pessoas distintas, você vai ler em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o que eles fizeram? Eles sacaram o verbo haver. O verbo haver indica uma situação que não muda. Entendeu? Deus, a personalidade de Deus é constituída de três pessoas na eternidade, quando não existia absolutamente nada. Era constituída de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora ele é assim e será eternamente, porque Deus não pode mudar, ele não muda. Ele mesmo fala: eu, Senhor, não mudo. Leia o Velho Testamento, procure isso daí que você vai encontrar a respeito da personalidade de Deus. Eu, o Senhor, não mudo. Entendeu? Evidentemente que na eternidade Jesus, não existia Jesus, esse nome Jesus, e nem o nome Cristo. Na eternidade é o Verbo. Verbo é uma palavra grega que significa palavra, voz, ok?
Verbo no grego é logos, significa palavra, voz, capacidade de enunciar as coisas. Você vê isso, a presença de Jesus, logo nos primeiros versos do livro de Gênesis. Como é que foi que Deus criou as coisas? Como é que Deus fez o sol, a lua, as estrelas, o planeta Terra, os animais, as árvores, os peixes? Como foi? Você lê e você vê. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E haja separação entre as águas e a porção seca. E disse Deus. Quando em Gênesis você encontra isso, e disse Deus, é Deus enunciando alguma coisa. É Deus falando. É a palavra saindo da sua boca. É o Logos divino saindo de dentro dele. É Jesus isso. Na eternidade, esse é o Cristo. Esse é Jesus. Só que o nome ele recebeu, o nome Jesus ele recebeu quando entrou no mundo. O anjo apareceu a José e disse que ele recebesse a sua mulher, a Maria, por esposa, porque o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo. E que deveria pôr o nome de Jesus. Disse a mesma coisa também para Maria, que ele salvaria o seu povo dos seus pecados, e que ele deveria receber o nome de Jesus. Cristo é um título, não é um nome, é um título que ele recebeu. Entendeu? Cristo no grego, Messias no hebraico. Na língua hebraica é Messias. Na língua grega é o Cristo. Entendeu? Então, quando a doutrina diz que nele há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está falando da personalidade de Deus que não muda. Jesus é parte inerente da personalidade de Deus. Entendeu? É meio complicado isso? Eu sei que é complicado, porque isso é um mistério. É um mistério. Você pode até duvidar disso, mas não tem por que duvidar. Porque se você não sabe nem a seu próprio respeito, os homens não sabem nem a seu próprio respeito, como vão querer discutir a personalidade de Deus? Você não acha um absurdo? Por exemplo, os homens dizem que, alguns homens dizem, né, ou muitos homens dizem, que o homem é constituído de 2 partes, corpo e espírito. Entendeu? Outros não, dizem que o homem é constituído de 3 partes, corpo, alma e espírito. Quer dizer, se nós não sabemos, não temos certeza nem a nosso próprio respeito, como podemos querer discutir a personalidade de Deus? Mas a Bíblia nos apresenta, em centenas de versos, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que o Pai é Deus, entendeu? Que são pessoas distintas, e todos eles fazendo as mesmas coisas. Clica aí nesse endereço, você vai ver a doutrina da Trindade. Eu fiz 27 vídeos mostrando isso, que Deus é uma Trindade. Leia, assista e você vai aprender isso. São vídeos agradáveis e eu não falo nada. Eu só mostro o que a Bíblia diz. Entende? Só mostro o que a Bíblia diz. Então veja, eles sacaram o verbo haver e colocaram o verbo estar. O verbo haver indica uma situação permanente, que não muda. O verbo estar é diferente. O verbo estar indica uma situação mutável. Então você pega o inário número 5, está aqui, ó. E nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verbo estar indica uma situação mutável, uma situação que muda. Vou usar um exemplo agora. Você está doente, mas amanhã você pode estar curado. Mudou ou não mudou?
Hoje você está desempregado, mas amanhã você vai estar trabalhando. Estou usando o verbo estar e mostrando que ele admite mudanças de uma situação para outra. Por que eles fizeram esse esforço no primeiro e no segundo ponto de doutrina? Para negar a divindade de Jesus Cristo. Eles querem dizer que Jesus não é Deus, que Jesus está Deus. Só que é um absurdo, porque se Jesus está Deus, o Pai também está Deus. O Pai não é Deus, o Pai está Deus. Amanhã, outro pode tomar o lugar dele, porque ele não é, ele está. É como a Dilma. A Dilma não é presidente do Brasil, ela está presidente do Brasil. Tanto é que ela está para ser empichada. E se ela for empichada, ela vai perder o mandato dela. Ela não vai ser presidente do Brasil mais. Entendeu? Essa é a diferença da adulteração que eles fizeram no segundo ponto de doutrina. Sacar o verbo haver, que indica uma situação que não muda, e colocar uma verbo estar, que indica uma situação mutável. E fizeram uma grande besteira, porque estão dizendo que também o Pai, Criador de todas as coisas, ele não é Deus, ele está Deus. O amanhã outro pode tomar o lugar dele. Entende? Mas ainda, para reafirmar que eles não creem na divindade do Senhor Jesus, eles sacaram a frase, 3 pessoas distintas. Entendeu? No binário número 5, a redação do segundo ponto de doutrina está assim: nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sacaram 3 pessoas distintas. Né? Então, essas são as mudanças principais no primeiro e no segundo ponto de doutrina. No terceiro ponto de doutrina, eles não têm como mexer. Como é que vai mexer nesse terceiro ponto de doutrina? Eles não creem na divindade de Jesus. Um dia eu acredito que eles vão tirar esse ponto de doutrina. Entendeu? Porque ele diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E que nele há 2 naturezas, a divina e a humana. Entende? Mas eles não creem nesse ponto de doutrina. Por isso eles não pregam, eles não falam que Jesus é Deus. Você já ouviu alguém falar na tribuna que Jesus é Deus? Eles não falam. O máximo que eles dizem é que Jesus é Filho de Deus. Então é isso, né? O nosso querido irmão Júnior Torres, ele quer defender aquilo que é indefensável. Os caras fizeram uma besteira muito grande, uma idiotice muito grande. Veja, todo mundo está dizendo, né, que o Michel Temer é presidente do Brasil agora, mas ele não é o presidente do Brasil, ele está presidente do Brasil. Daqui a 2 anos vai haver eleições, ele pode perder aí o seu cargo de governante do nosso país. Além do que, ele está citado na Lava Jato, e é possível que ele tenha o seu mandato cassado também. Então, o irmão Júnior Torres está querendo defender o que realmente é indefensável. Os homens lá fizeram uma grande idiotice. Além do que, ele está passando a sua impressão pessoal a respeito do que está acontecendo, querendo defender que os homens acreditam na divindade de Jesus Cristo. Eu vou explicar melhor isso aí no próximo vídeo, que esses caras são, nesse ministério da congregação, o diabo está com a patinha dele lá no meio deles, tá? Aguarde o próximo vídeo, tá? Depois a gente conversa. Então, meus preciosos e queridos irmãos, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Inscreva-se no meu canal do YouTube. E também, todos vocês que participam já do meu canal, se inscrevam também no canal do Dailymotion. Esse endereço que está aí, esse canal de vídeos, se inscrevam também lá, que eu estou mandando vídeos para lá também, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado
das nossas almas.